Boa tarde para você que está ligado na Terceira Via TV, melhor imagem em Campos, Macaé e Rio das Ostras. Está no ar o seu boletim de esportes com as principais notícias do dia. Torcedores brigões de Vasco e Fluminense foram levados para o presídio de Bangu. Botafogo inicia a semana do clássico com o Flamengo e atacante faz desafio ao adversário. Time de General Severiano é líder isolado no campeonato estadual, mas se perder domingo será ultrapassado. Barra Mansa e Resende fazem jogo isolado amanhã à noite em Volta Redonda. Torcedores do Grêmio vaiam o time no empate com o Juventude. Depois de 10 anos vestindo a camisa rubro-negra, Léo Moura está pronto para viajar para os Estados Unidos. Mais uma no futebol do Paraná. No clássico de domingo teve de tudo. Cadeiras, pedras e até bombas de fabricação caseira foram jogadas contra a torcida adversária. Em Campos, dirigentes do Americano e Goitacás vivem a expectativa de patrocínio para a disputa da Série B. Esta semana será decisiva para ambos. No papo com Gilberto Vasconcelos, a verdadeira situação dos clubes locais. Agora, no seu boletim de esportes da Terceira Via TV. No Rio Grande do Sul, a torcida gremista se revoltou contra o time que não vencia há 2 partidas consecutivas na sua arena. Nesta segunda-feira, pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio não saiu de um empate com o Juventude de Caxias do Sul em 0-0. Torcedores vaiaram o time e pedem reforços já para o Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlas do México amanhã à noite no estádio Independência, em BH. O Galo Mineiro, que vem de uma derrota na Bolívia, precisa da vitória para se recuperar na Libertadores. O jogo vai começar às 22 horas. Pelo Novo Basquete Brasil, o Flamengo obteve fácil vitória ontem à noite sobre o Macaé Basquete. O jogo foi disputado no ginásio do Tijuca e o placar final foi 103-78. Mais um jogador que atua no Brasil vai atuar na China. No Jiangsu Sainti, deposita esta semana nada menos do que 5 milhões de euros, mais de 16 milhões de reais na conta do Corinthians. É para pagamento da multa rescisória de Jadson. Pelo compromisso com o Timão, o jogador permaneceria até o final deste ano. Ainda aqui no Brasil, principalmente no futebol paranaense, a coisa continua feia. No clássico de domingo entre Coritiba e Atlético, torcedores do Coxa atacaram a torcida adversária e a coisa se complicou. O árbitro do jogo, Rafael Trace, juiz FIFA, colocou na súmula que os brigões se utilizaram, acreditem, de pedras, pedaços de madeira, cadeiras e até bombas de fabricação caseira. Vários delinquentes foram presos e foi preciso o reforço da PM para conter o conflito. Mas não foi só lá no sul que a coisa foi feia. Aqui mesmo, no Rio de Janeiro, antes e depois do clássico reunindo Fluminense e Vasco da Gama no estádio Newton Santos, aconteceram verdadeiras batalhas envolvendo bandidos travestidos de torcedores. De acordo com informações dadas pela delegada Cristiane Carvalho de Almeida, da Polícia Carioca, 118 pessoas foram levadas para a delegacia. O primeiro conflito aconteceu ainda na estação do metrô do Meier, com pancadaria deixando vários feridos e obrigando a polícia a agir com rigor. A segunda batalha aconteceu depois do jogo, com outros bandidos se utilizando de barras de ferro, pedaços de madeira, pedras, rojões, bombas, cadeiras e até sprays de pimenta. Foram necessárias várias viaturas da PM que acabaram entrando em choque, prendendo dezenas de pessoas. 99 delas foram ontem para o presídio de Bangu. Os menores foram encaminhados ao juizado da criança e do adolescente. Os presos são acusados de formação de quadrilha, tumulto em via pública, crimes incluídos no Estatuto do Torcedor, até com prisão
por 4 anos. Ainda no Rio, os jogadores do Botafogo participaram ontem de exames médicos enquanto os reservas fizeram um jogo-treino com o Duque de Caxias, da Série B, e venceram por 4-1. O atacante Bill, um dos artilheiros do campeonato, fez um desafio a Marcelo Cirino, do Flamengo, já que vão se cruzar no clássico do final de semana. Por falar em Botafogo, um abraço para o Gustavo Rodrigues, o Gugu, do ramo aí de confecções. Um abração para ele, torcedor do Botafogo, também para Netinho, taxista botafoguense, e para Luiz Cláudio, funcionário, chefe de setor dos Correios aqui em Campos, também botafoguense, e o Alexandre, da Eletrônica, também botafoguense. Então, felizes da vida, rindo à toa com a situação do Botafogo, na liderança, pelo menos temporária, do campeonato estadual. Mas depois dos últimos jogos, no final de semana, o Botafogo lidera o estadual com 16 pontos, seguido de Flamengo, Vasco e Volta Redonda com 14 pontos, que completam aí o G4. O Fluminense é o quinto com 12, o Madureira o sexto com 11 pontos. Depois, pela ordem, aparece Macaé e Friburguense com 7, Resende e Tigres com 4, Bom Sucesso com 3, Barra Mansa 2, Nova Iguaçu e Boa Vista com apenas 1 ponto positivo. Barra Mansa e Resende tem um jogo a menos e se enfrentam amanhã às 19h30 no estádio Silvio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda. O técnico Manuel Neto, do Barra Mansa, diz que tem 3 problemas sérios de ordem médica no seu time: Jefferson, Aldren e Leandro Teixeira. E o lateral Léo Moura, que atuou por 10 anos no Flamengo, está mesmo de malas prontas para os Estados Unidos. Ele estreou no Rubro Negro em 2005, enfrentando o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, perdendo por 4-2. Durante todo esse tempo, participou de 516 partidas e marcou 47 gols. Ontem, ele se colocou à disposição de Luxemburgo para o jogo de amanhã à noite com o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil. O técnico do Flamengo ainda não decidiu se vai utilizar o jogador ou não. O Macaé vai enfrentar o Tigres no final de semana na Serra de Friburgo, mesmo tendo mando de campo. O time praiano vai cumprir pena imposta pelo TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação, em função dos fatos ocorridos na primeira rodada, quando torcedores do Flamengo invadiram o vestiário do estádio Cláudio Moacir, promovendo depredações e agredindo o goleiro do Macaé. Pelo Campeonato Estadual de Juniores, cujos jogos são disputados nas preliminares dos profissionais, no último fim de semana, aconteceram os seguintes resultados: Botafogo 3, Nova Iguaçu 0, Volta Redonda 2, Bangu 4, Madureira e Flamengo 1-1, Cabo Friense 1, Friburguense 2, Tigres do Brasil 1, Bom Sucesso 1, Fluminense 0, Vasco da Gama 2, Macaé 5, Boa Vista 0. Barra Mansa e Resende jogam amanhã na preliminar em Volta Redonda. Bom, daqui a pouco o comentarista Gilberto Vasconcelos estará conversando com a gente e discutindo as últimas notícias sobre os times locais. No terceiro bloco, Fernando Antônio e a sua opinião aqui na Terceira Via TV. É rapidinho, é pá e bola.